Olá! A discussão da reforma política é um dos grandes desafios da Câmara dos Deputados. Um dos pontos centrais da discussão se refere à forma de se eleger os representantes. Na opinião do deputado Marcos Pestana, do PSDB mineiro, reinventar a roda não é a melhor estratégia para uma reforma acertada, principalmente quando se trata do sistema eleitoral. O programa Palavra Aberta está ouvindo integrantes da comissão especial para esclarecer pontos da reforma política e a possibilidade de consenso para aprovação. O Palavra Aberta é uma produção integrada da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Marcos Pestana, o senhor que já acompanha há alguns anos a discussão da reforma política aqui na Câmara, eu queria que o senhor explicasse por que a população tem tanta dificuldade de entender que é prioridade agora para o Congresso a necessidade de se fazer essa reforma política. Na verdade, se chegou à conclusão que as manifestações de rua, que foram extremamente expressivas em junho de 2013, levantaram como bandeira principal a reforma política. Isso não é bem verdade. A população é muito objetiva, muito pragmática. Ela quer saber do preço da tarifa do ônibus, da mobilidade urbana, da qualidade na saúde, do aprendizado das crianças na educação pública e não percebe que a melhoria do sistema político vai repercutir na sua qualidade de vida. É um assunto muito árido, institucional, e a população, na verdade, não percebe. Mas, então, é muito importante usar esses canais de comunicação com a população, como a TV Câmara, a Rádio Câmara, para esclarecer ao eleitor, ao cidadão, por que se coloca uma necessidade. Mal ou bem, desde a redemocratização em 85, Ulisses, Tancredo, o movimento das diretas já nos entregaram a redemocratização. Nós sobrevivemos 30 anos, com a democracia sendo testada, consolidada, 7 sucessões presidenciais, e o Brasil chegou até aqui. Mas só que você não faz reforma por modismo, não muda por mudar. Você tem que partir de um diagnóstico preciso que um determinado modelo, seja no campo tributário, previdenciário e também na questão da reforma política, o modelo atual se exauriu, se esgotou. E quais são os 3 desafios centrais? Primeiro, às vezes as pessoas saem atabalhoadamente já respondendo antes de fazer as perguntas corretas. Quais são os problemas do atual sistema que nos desafiam a reformá-lo? Primeiro, a distância da população da sua representação. Eu tenho reiteradas pesquisas, 70% dos brasileiros, 1 ou 2 anos depois, não lembra sequer do nome do deputado. Por isso que eles diziam, você não me representa. Não me representa, que é uma palavra de ordem apropriada dos indignados espanhóis que foi adaptada para o Brasil. Nas ruas, o mais próximo de reforma política que teve em 2013 foi isso. Vocês não nos representam. Porque as pessoas não sabem citar sequer um nome. Quem não cita o nome é porque não controla, não acompanha. Eu tenho pesquisas que 95% da população não sabe como o deputado da sua cidade vota em temas como salário mínimo, Código Florestal, Imposto da Saúde. Então, o principal... Às vezes, alguns segmentos tentam colocar o financiamento como o principal aspecto. Não é. O grave problema do sistema brasileiro é a distância da sociedade em relação à sua representação. Mas então, temos que cuidar disso. Nem tem como não prever essa Tem que mudar o sistema. Né? Aí tem que mudar o sistema. Segundo, fechar as portas para a corrupção, baratear as campanhas, aguçar a transparência, os controles sociais sobre os gastos, sobre a arrecadação, para financiamento da atividade partidária e das campanhas políticas. Não que o sistema político seja a raiz da corrupção. Isso é um equívoco. Muita gente tenta passar que a corrupção nasce no sistema. Não. Esse escândalo da Petrobras, uma pequena parcela é financiamento dos partidos e das campanhas. O resto é enriquecimento ilícito mesmo, é roubalheira mesmo. Vamos dar o nome às coisas corretamente. E o terceiro ponto é o fortalecimento dos partidos. Sim. Afinal, os partidos são instituições importantes ou não são para a democracia? Uma visão individualista acha que não considera que nós somos falíveis e mortais. Eu tenho uma visão institucional da democracia e é muito importante os partidos como entes organizadores das ideias, instituições que reúnem as pessoas em torno de identidades
com um projeto de poder para transformar a realidade segundo determinados princípios e pontos programáticos. Mas isso não está ocorrendo, né? Não, nós temos 28 partidos, só é comparável à Argentina, que tem mais de 30 partidos no parlamento. Isso não É uma consolida fragmentação. a democracia. Não, quer dizer, é uma coisa absurda. O eleitor não tem ligação com sua representação, as campanhas são cada vez mais caras e os partidos não geram identidade, não se fortalecem. Então, assim, é preciso reformar por causa disso. A mudança no sistema eleitoral melhoraria esse sistema? Sem dúvida alguma. A humanidade, a experiência da sociedade contemporânea, construiu alguns sistemas clássicos. Você tem o distrital puro na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Você tem o sistema de lista fechada proporcional na Itália, em Portugal e na Espanha. Você tem o sistema distrital misto no Japão, na Alemanha principalmente, onde nasceu, e na Coreia do Sul, para citar alguns exemplos. Então, assim, o Brasil inventou, e nesse sentido é que eu me bato muito, que copiar ideia boa é sinal de inteligência e ser original demais todo o tempo querendo inventar a roda não necessariamente leva a um bom caminho. Então, eu acho que há um acúmulo nas democracias desenvolvidas e eu acho que uma questão central é conseguir formatar um sistema para um país continental como o nosso. No caso do meu estado, o território onde a gente disputa voto é do tamanho da França ou da Espanha. Que proposta seria mais adequada para o Brasil? Algum tipo de regionalização do voto. Agora vem a dificuldade. Por que a reforma política é discutida no Congresso há mais de 10 anos e por que não avança? Não é por falta de trabalho, de desejo. O problema é que há um impasse real. Nenhum sistema clássico forma maioria. É importante o telespectador saber que nós precisamos de 3/5 dos votos. Nós precisamos de 309 deputados e 48 senadores. Aí, o que ocorre? Né? Eu, por exemplo, sou convicto que o melhor sistema é o que surgiu no pós-guerra na Alemanha, o voto distrital misto. Eu acho que ele agrega as qualidades do distrital puro combinado com o voto proporcional. Então, ele permite o avanço e o desenvolvimento das minorias, não tende, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, ao bipartidarismo, mas ele aproxima a população do parlamento, do Congresso, da democracia. Agora, o senhor acha que para aprovar os outros pontos teria que aprovar primeiro a mudança no sistema eleitoral? Não é tudo ou nada. Você tem pontos centrais, que são os dois problemas centrais, é o sistema político e o financiamento. Mas você tem uma série de outras mudanças, não necessariamente estruturantes, como, por exemplo, vou citar um pequeno exemplo. O PSDB propôs que o tempo de televisão fosse calculado com base só no titular e no vice. Por que isso? Porque virou um verdadeiro comércio de minutos de televisão. Pequenos partidos que não têm expressão social relevante. Aí tem lá 40 segundos, nas grandes cidades, vendem a peso de ouro, comercializam esse tempo de televisão. Então, não é justo, é preciso desativar essa lógica. É uma pequena mudança que já avança. Por exemplo, mesmo que não mudemos o sistema eleitoral, continuemos com o atual, se introduzirmos duas mudanças que não são absolutamente estruturantes, não é uma mudança estrutural, mas duas regras adicionais no sistema atual, o fim das coligações proporcionais, para que você não induza o eleitor ao erro. Ele vota ele vota em A e elege Z. Isso já aconteceu, tem exemplos, não vou personalizar, fulanizar, mas existem N casos onde você dá um voto no candidato e elege, traz para o Congresso um outro que não tem identidade ideológica nenhuma com esse que você votou. Muitos outros até, né? Claro, tem muitos casos desse tipo. Então, você primeiro proibiria essas coligações proporcionais. Segundo, estabeleceria cláusula de desempenho. Na Alemanha, por exemplo, a cláusula é de 5%.
o partido que não tiver 5% dos votos nacionais não tem direito à TV, não tem direito ao dinheiro do fundo partidário e não terá representação oficial na Câmara, não terá líder, não terá as regalias de um partido que a sociedade considera relevante. Então, só esses 2 pontos e mais uma melhoria nas regras de financiamento já seria um grande avanço. A gente não pode estabelecer uma lógica do tudo ou nada. É preciso avançar ao máximo. Aqui nós temos na Câmara 513 especialistas no assunto. Cada um tem uma reforma na cabeça. O tema é muito polêmico. Só que na hora de votar, como é matéria constitucional, a maioria dos temas, o Congresso votou a cláusula de desempenho no passado por lei ordinária, o Supremo derrubou. Sim. Então, não adianta. Nós, no grupo de trabalho que tivemos em 2013, nós resolvemos constitucionalizar tudo, a estrutura política eleitoral partidária. Isso precisa de 309 deputados. Não é fácil. Cada um tem uma lógica, cada um tem uma reforma na cabeça e cada um fica fazendo o seu cálculo. Isso me beneficia ou isso me prejudica? Nós temos que pensar a longo prazo, pensar no país, pensar na democracia. O atual modelo se esgotou. Ele é disfuncional. É ingovernável um país com 28 partidos. Nós tínhamos 22. Agora temos 28. Já tem 40 e tantos no forno no tribunal. Imagina que anarquia, não existem correntes ideológicas suficientes para preencher todos esses compartimentos, essa fragmentação extrema. E, na verdade, muitos partidos são partidos de aluguel, partidos sem significado social. Eu acho que precisa racionalizar isso e, principalmente, aproximar. Nós temos casos da Inglaterra e dos Estados Unidos que o deputado é eleito num distrito de 300 mil eleitores. Então, ali há uma identidade, uma fiscalização. É claro que a crítica ao distrital puro é que não há espaço para as minorias. Acaba tendendo a um bipartidarismo, como é democrata e republicano nos Estados Unidos, conservador e trabalhista na Inglaterra. O atual sistema tem nos levado a crises como a que a gente está vivendo em 2015, uma crise de governabilidade. Nós estamos caminhando para um sério impasse. Nesse exato momento dessa entrevista, há um grave problema de comunicação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Isso, em grande parte, é graças às disfunções, às disfuncionalidades do nosso sistema político eleitoral. Tá certo, deputado Marcos Pestana. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui sobre a reforma política. Agradeço o convite. Você pode acessar o programa também na internet. É no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.